Bem-vindo a um lugar onde a natureza e as pessoas vivem em uma harmonia quase mágica. Imagine uma ilha no meio do Atlântico Norte, onde as formigas simplesmente não existem nativamente. Isso mesmo, nenhuma formiguinha para atrapalhar seu piquenique. E tem mais, as pessoas confiam tanto umas nas outras que deixam as portas das casas destrancadas mesmo à noite. Parece coisa de outro mundo, né? Pois esse lugar existe e o nome dele é Islândia. Hoje, vamos embarcar numa jornada para descobrir por que esse país é tão diferente, tão único e, quem sabe, tão encantador. Por que a Islândia não tem formigas? E o que leva as pessoas a viverem com tamanha confiança sem trancar suas portas? Vamos desvendar esses mistérios juntos, com histórias que vão te surpreender e, talvez, até te fazer rir um pouco. Antes de começarmos, quero te convidar para curtir este vídeo e se inscrever no canal se você gosta de curiosidades sobre países e culturas. Deixe seu comentário lá embaixo contando o que mais te surpreendeu sobre a Islândia. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias como essa. A Islândia é uma ilha que parece ter saído de um conto de fadas, ou, dependendo do dia, de um filme de aventura épica. Localizada no meio do caminho entre a Europa e a Groenlândia, ela é uma das terras mais jovens do planeta, formada por vulcões que decidiram, há uns 20 milhões de anos, criar um pedaço de chão no meio do oceano. Com uma população de pouco mais de 370 mil pessoas, isso é menos gente do que em muitas cidades grandes por aí. A Islândia é um lugar onde a natureza manda e os humanos aprenderam a conviver com ela de um jeito muito especial. Aqui, você encontra geleiras que parecem tocar o céu, vulcões que ainda soltam fumaça, e um povo que, de alguma forma, vive com uma tranquilidade que deixa o resto do mundo intrigado. Vamos começar com o primeiro mistério, a ausência de formigas. Se você já tentou fazer um piquenique e acabou lutando contra um exército de formigas atrás do seu sanduíche, sabe como isso pode ser irritante. Na Islândia, esse problema simplesmente não existe. Não há formigas nativas rastejando pelo chão, invadindo cozinhas ou formando filas organizadas como se fossem donas do lugar. Mas por quê? A resposta está na combinação única do clima, da geografia e da história dessa ilha. A Islândia é um lugar isolado, cercado por um oceano gelado que funciona como uma barreira natural. Pense nisso como um clube exclusivo onde só algumas espécies conseguem entrar. E as formigas, bem, elas não receberam o convite. O segundo mistério é ainda mais fascinante: as portas destrancadas. Em muitas partes do mundo, trancar a porta é tão automático quanto escovar os dentes. Mas na Islândia, especialmente em áreas rurais, é comum as pessoas deixarem suas casas e até seus carros abertos sem medo de que alguém entre para roubar. Isso não é só uma história bonitinha. É um reflexo de uma sociedade onde a confiança é a regra, não a exceção. A Islândia tem uma das taxas de criminalidade mais baixas do mundo. Sério, os índices de crimes violentos são tão pequenos que você provavelmente tem mais chance de tropeçar em uma pedra vulcânica do que de ser vítima de um assalto. Essa confiança vem de uma cultura única, moldada por séculos de comunidade unida e um estilo de vida que valoriza a igualdade e o respeito. Mas, antes de mergulharmos fundo nesses dois enigmas, vamos dar um passo atrás e entender o que faz da Islândia um lugar tão especial. Imagine uma ilha onde o chão treme de vez em quando por causa de vulcões ativos, onde o vento sopra tão forte que parece querer te levar para o mar, e onde o sol no inverno aparece só por algumas horas, às vezes nem isso. Apesar disso, a Islândia é um lugar de tirar o fôlego, com paisagens que misturam gelo e fogo, geleiras que parecem tocar o céu e campos verdes que, no verão, ficam tão vivos que você quase esquece que está tão perto do Ártico. Esse cenário todo não é só bonito. Ele explica muita coisa sobre por que as formigas nunca deram as caras por aqui e por que as pessoas vivem de um jeito tão relaxado. Nos próximos capítulos, vamos explorar cada pedacinho dessa história, desde os vulcões que moldaram a ilha até a confiança que molda a vida dos islandeses. Vamos descobrir como a geografia impede a chegada de formigas e como a cultura permite que as portas fiquem abertas. Então, prepare-se para uma viagem pelo mundo gelado e acolhedor da Islândia. Vamos falar de ciência, de história e de um jeito de viver que pode te fazer repensar o que é segurança e comunidade. E, quem sabe,
No final, você até sinta vontade de deixar sua porta destrancada ou pelo menos de planejar uma viagem para conhecer esse lugar incrível. Vamos juntos? Vamos mergulhar no cenário que molda esses mistérios, a geografia única da Islândia. Prepare-se para uma viagem por uma ilha que parece mais um experimento da natureza do que um lugar onde gente de verdade mora. Com vulcões cuspindo lava, geleiras que cobrem montanhas e um isolamento que faz o resto do mundo parecer outro planeta, a Islândia é o palco perfeito para entender por que formigas nunca chamaram esse lugar de casa. Imagine o seguinte: você está no meio do Atlântico Norte, flutuando entre a Europa e a Groenlândia, tão longe de tudo que até os pássaros pensam duas vezes antes de voar até lá. É aqui que a Islândia aparece, como uma ilha teimosa que resolveu surgir do mar há uns 20 milhões de anos. Ela é uma das terras mais jovens do planeta, criada por vulcões que decidiram construir um pedaço de chão no meio do nada. Essa história começa com a dorsal mesoatlântica, uma rachadura gigante no fundo do oceano onde as placas tectônicas da Europa e da América estão se afastando, como vizinhos que brigaram e não querem mais se falar. A lava sobe, endurece e, voilá, a Islândia vai crescendo, pedaço por pedaço. Essa ilha é um espetáculo geológico. Cerca de 11% do território é coberto por geleiras, como a Vatnajökull, que é maior que algumas cidades inteiras. Mas não se engane, enquanto o gelo domina uma parte, o fogo reina na outra. A Islândia tem mais de 30 vulcões ativos, e nomes como Eyjafjallajökull, aquele que parou os voos na Europa em 2010, são embretes de que essa terra está viva, respirando e às vezes soltando um espirro de lava. O solo aqui é rochoso, cheio de cinzas vulcânicas e não exatamente o tipo de lugar que você chamaria de acolhedor para a maioria dos bichinhos. Quer tentar cavar um jardim? Boa sorte! Em muitos lugares é mais fácil encontrar pedra-pomes do que terra fofa. Agora vamos falar do isolamento. A Islândia é como aquele amigo que mora tão longe que você só visita em ocasiões especiais. Cercada por um oceano gelado, ela fica a centenas de quilômetros dos vizinhos mais próximos, Noruega, Escócia, Groenlândia. Esse isolamento é uma das chaves para entender nosso mistério das formigas. Sabe como as formigas chegam a novos lugares? Elas caminham, pegam carona com o vento ou às vezes com humanos desavisados. Mas para chegar à Islândia, elas precisariam de um barco, uma bússola e muita disposição para enfrentar o mar Ártico. Spoiler, formigas não são tão boas em navegação marítima. Esse distanciamento do resto do mundo criou uma barreira natural, dificultando a chegada de muitas espécies, incluindo aquelas formiguinhas que adoram invadir sua cozinha. E tem mais! O terreno da Islândia não é exatamente um convite para novos moradores. Grande parte do solo é vulcânico, pobre em nutrientes e coberto por rochas ou musgos que lutam para sobreviver. Não é o tipo de lugar que uma colônia de formigas olharia e pensaria: que tal construir um condomínio aqui? Além disso, as erupções vulcânicas frequentes e os movimentos tectônicos mantêm a ilha em constante mudança, como se a própria Terra dissesse: aqui só os mais fortes sobrevivem. E, pelo visto, as formigas não passaram no teste. Mas não é só o terreno que torna a Islândia um lugar único. A geografia dela é uma mistura de extremos. Você tem cachoeiras como a Gullfoss, que parecem saídas de um quadro, e geysers que jogam água quente a metros de altura como se a ilha estivesse mostrando o que sabe fazer. Ao mesmo tempo, vastas áreas são desertos de lava, onde quase nada cresce. É um lugar que desafia a lógica. Como uma ilha tão hostil pode ser tão bonita e, ao mesmo tempo, sustentar uma sociedade tão tranquila? Essa é a mágica da Islândia. Ela é um paradoxo, um lugar onde a natureza dita as regras, mas também inspira quem vive ali. Esse cenário geográfico também nos dá pistas sobre o outro mistério: as portas destrancadas. Uma ilha tão isolada cria uma comunidade pequena e unida. Com apenas 370 mil pessoas, muitas vivendo em vilarejos onde todo mundo se conhece, a Islândia é como uma cidade pequena espalhada por uma ilha gigante. Esse senso de comunidade, que vamos explorar mais tarde, é parte do motivo pelo qual as pessoas se sentem seguras o suficiente para deixar as portas abertas.
Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender como a geografia molda não só a Terra, mas também a vida, ou a falta dela, no caso das formigas. Então, o que temos até agora? Uma ilha jovem, esculpida por vulcões e gelo, isolada no meio do Atlântico, com um terreno que não dá as boas-vindas a qualquer bichinho. Esse é o palco onde nossa história acontece. No próximo capítulo, vamos falar do clima, porque se a geografia já dificulta a vida das formigas, o tempo na Islândia é como um porteiro mal-humorado que diz: insetos, aqui não. Fique com a gente para descobrir como o vento, o frio e até uma corrente quente no oceano tornam a Islândia um lugar onde as formigas simplesmente não têm vez. O clima temperado, mas implacável, influências do Gulf Stream e do Ártico. No último capítulo, vimos como a geografia da Islândia, com seus vulcões fumegantes, geleiras gigantes e isolamento no meio do Atlântico, cria um palco único para os mistérios que estamos desvendando. Agora vamos subir um pouco a cortina e falar do clima. Porque se a Terra já é dura com as formigas, o clima da Islândia é como um segurança que não deixa esses bichinhos nem chegarem perto da entrada. Prepare-se para uma história de ventos que parecem querer te levar embora, chuvas que não pedem licença e um clima que, mesmo sendo mais ameno do que você espera, não dá moleza para insetos como as formigas. Primeiro, vamos entender onde a Islândia está no mapa. Ela fica tão pertinho do Círculo Ártico que você quase espera ver ursos polares passeando pelas ruas. Mas, surpresa, o clima da Islândia não é tão congelante quanto parece. Graças à corrente do Golfo, uma espécie de rio quente que corre pelo Oceano Atlântico, a ilha é bem mais amigável do que outros lugares na mesma latitude, como a Groenlândia ou o norte do Canadá. Em julho, no auge do verão, as temperaturas em Reykjavik, a capital, ficam por volta de 11 graus Celsius. Nada de praia e bronzeado, mas também não é o tipo de frio que te faz virar um picolé. No inverno, em janeiro, a média é de -1 grau Celsius. Dá para sair de casa sem virar um picolé, mas é melhor levar um casaco daqueles que parecem um abraço quentinho. Agora, não se enganem, ameno não significa fácil. O clima da Islândia tem personalidade forte. Pense em dias onde o vento sopra com tanta força que você precisa se segurar para não virar um kite humano. Ou em chuvas que aparecem do nada, como se o céu tivesse decidido tomar um banho rápido. E tem as mudanças de humor do tempo. Num minuto, o sol brilha. No outro, uma tempestade te pega desprevenido. É o tipo de lugar onde você aprende a carregar um guarda-chuva, um óculos de sol e um casaco. Tudo no mesmo dia. Esse clima imprevisível é uma das razões pelas quais as formigas nunca olharam para a Islândia e pensaram: que tal montar um ninho aqui? Vamos ao ponto. Por que o clima é tão cruel com as formigas? Primeiro, formigas gostam de calor. Elas são como aqueles amigos que só aparecem na praia quando o sol está a pino. A maioria das espécies precisa de temperaturas quentinhas, entre 20 e 30 graus Celsius, para construir ninhos, procurar comida e, bem, viver a vida de formiga. Na Islândia, com 11 graus Celsius no verão e ventos que parecem ter treinado com um furacão, o ambiente é tudo menos convidativo. As formigas precisam de solo quente e estável para cavar seus túneis, mas o chão islandês, que já não é lá muito fértil, fica encharcado com frequência. Formigas precisam de condições secas para manter seus ninhos funcionando, porque a umidade pode destruir as câmaras onde elas guardam comida ou criam seus filhotes. Na Islândia, é como se a natureza dissesse: quer um ninho? Boa sorte mantendo ele sequinho. E, para piorar, os ventos fortes podem atrapalhar as formigas que tentam sair em busca de comida. Imagine ser uma formiguinha de poucos milímetros, tentando atravessar um campo enquanto o vento te joga para lá e para cá. Não é exatamente o sonho de uma formiga aventureira. Agora, vamos fazer uma comparação para deixar isso mais claro. Pense em lugares como a Groenlândia ou a Antártida, que também não têm formigas nativas. Esses lugares são ainda mais frios e inóspitos, com temperaturas que fazem a Islândia parecer um paraíso tropical. Na Groenlândia, o gelo cobre quase tudo, e na Antártida, bem, é basicamente um freezer gigante. A Islândia, mesmo com seu clima mais suave, ainda está na mesma categoria. Um lugar onde a natureza não dá moleza para insetos como as formigas. E diferente de outros lugares frios, a Islândia tem aquele toque especial de isolamento geográfico, que vimos no último capítulo. É como se o clima e a geografia fizessem um complô.
Formigas? Aqui não, obrigado. Mas o clima não afeta só as formigas. Ele também molda a vida dos islandeses. E isso nos leva ao nosso segundo mistério: as portas destrancadas. Um clima tão imprevisível poderia fazer as pessoas se fecharem, trancarem tudo e viverem na defensiva. Mas na Islândia é o oposto. O isolamento e as condições duras criaram uma sociedade onde as pessoas aprenderam a se ajudar. Quando o vento sopra forte ou a neve cobre as estradas, você sabe que pode contar com o vizinho. Essa união, que vamos explorar mais adiante, é parte do motivo pelo qual os islandeses vivem com tanta confiança. Confiança suficiente para deixar as portas abertas. Então, o que temos aqui? Um clima que é ameno o suficiente para humanos viverem bem, mas durão bastante para dizer não às formigas. A corrente do Golfo dá uma mãozinha, mantendo as temperaturas toleráveis, mas os ventos, a chuva e o frio do Ártico garantem que a Islândia continue sendo um clube exclusivo, onde insetos como as formigas não entram. No próximo capítulo, vamos viajar no tempo para entender como a história da Islândia, dos vikings aos dias de hoje, ajudou a moldar esse lugar onde a natureza e a confiança humana caminham de mãos dadas. Fica com a gente. História da colonização, dos vikings aos dias modernos. Esse pedaço de terra no meio do Atlântico, onde formigas não têm vez e as portas ficam destrancadas, como se o mundo fosse uma grande vizinhança amigável. No último capítulo, vimos como o clima da Islândia, com seus ventos bravos, chuvas insistentes e um frio que não dá trégua, coloca um grande proibido entrar para as formigas. Agora, vamos dar um pulo no passado para entender como a história dessa ilha moldou não só a falta de insetos, mas também o jeito único de viver dos islandeses. Dos vikings, que chegaram remando com coragem, até a modernidade pacífica de hoje, a história da Islândia é cheia de pistas sobre nossos dois mistérios. Então, pegue um casaco virtual e venha comigo para essa aventura no tempo. A história da Islândia começa lá pelo século IX, quando o mundo era um lugar bem mais selvagem. Imagine um grupo de vikings noruegueses, com suas barbas compridas e barcos que pareciam desafiar o mar gelado do Atlântico Norte. Eles não estavam exatamente procurando um paraíso tropical, até porque, se fosse assim, teriam dado meia volta rapidinho. Muitos desses caras estavam fugindo de problemas na Noruega, como reis autoritários que queriam mandar em tudo, ou simplesmente queriam um lugar novo para chamar de lar. Junto com eles, vieram alguns celtas, provavelmente da Irlanda ou Escócia, trazendo suas próprias tradições. Foi assim que, por volta do ano 874, a Islândia começou a ser povoada com o primeiro colono, Ingólfur Arnarson, jogando uns pedaços de madeira no mar e dizendo: "Onde isso parar, é lá que eu moro." E assim nasceu Reykjavik, a capital de hoje. Mas vamos ao que interessa. Como essa história de colonização tem a ver com formigas? Bem, quando esses primeiros colonos chegaram, a Islândia era praticamente um quadro em branco. Depois da última era glacial, que terminou uns 10 mil anos atrás, a ilha estava começando do zero. Sem pontes de terra conectando a continentes como Europa ou América, poucas espécies conseguiram chegar naturalmente. Pássaros voaram até lá, focas nadaram, mas formigas? Nada disso. Elas precisariam de um caminho por terra ou de uma carona dos humanos. E naquela época, os vikings não estavam exatamente carregando colônias de formigas nos seus barcos. O isolamento da ilha, que já vimos nos capítulos anteriores, era como uma fortaleza natural, mantendo a Islândia livre de insetos como as formigas. Os vikings trouxeram algumas coisas, claro: ovelhas, cavalos, sementes para plantar, tudo isso veio nos barcos. Mas formigas não estavam na lista de bagagem. E mesmo que alguma formiguinha aventureira tivesse pegado uma carona escondida, o clima frio e o solo rochoso que conhecemos não seriam nada acolhedores. Pense nisso. Esses colonos já tinham o desafio de sobreviver numa terra com vulcões ativos, ventos que pareciam querer derrubar as casas e invernos longos onde o sol mal aparecia. Criar um ambiente para formigas prosperarem? Isso não era prioridade. Então, a Islândia continuou sendo um lugar onde as formigas nativas simplesmente não tiveram chance de se estabelecer. Agora, vamos falar do impacto humano. Esses primeiros colonos não só moldaram a terra, mas também criaram o jeito de viver que ajuda a explicar as portas destrancadas.
A Islândia era um lugar pequeno, com poucas pessoas espalhadas em fazendas isoladas. Para sobreviver, eles precisavam se ajudar. Se o vizinho estava sem comida, você compartilhava. Se uma tempestade destruía uma casa, todo mundo colocava a mão na massa para reconstruir. Esse espírito de comunidade ficou tão forte que em 930 os islandeses criaram o Althing, o parlamento mais antigo do mundo, onde os chefes das famílias se reuniam para resolver problemas e tomar decisões. Nada de reis mandões, aqui a ideia era trabalhar juntos. Esse senso de união plantou as sementes da confiança que vemos hoje, quando as pessoas não sentem a necessidade de trancar as portas. Com o passar dos séculos, a Islândia cresceu, mas nunca deixou de ser uma comunidade pequena. Mesmo hoje, com seus 370 mil habitantes, é como se todo mundo se conhecesse, pelo menos de longe. Sabe aquele primo de um amigo que já ouviu falar de você? Na Islândia, é mais ou menos assim. Essa proximidade criou uma sociedade onde a confiança é natural e o crime, bem, é quase uma lenda. Roubar a casa de alguém? Para quê? Se o vizinho provavelmente te emprestaria o que você precisa? Essa mentalidade vem desde os tempos dos vikings, quando a sobrevivência dependia de todo mundo estar na mesma página. Mas a história da Islândia não é só sobre confiança e comunidade. Ela também nos dá pistas sobre o ecossistema. Como a ilha foi povoada tão tarde, depois da era glacial, ela não teve tempo de desenvolver uma biodiversidade rica. Formigas, que dependem de longos processos evolutivos para colonizar novos lugares, simplesmente não tiveram chance de chegar antes dos humanos. E quando os humanos chegaram, trouxeram mudanças, mas não o tipo de mudança que daria um lar para as formigas. O solo vulcânico, o clima frio e a falta de vegetação densa mantiveram a Islândia como um lugar onde esses insetos nunca conseguiram fincar bandeira. Então, o que temos até agora? Uma ilha colonizada por vikings valentes que construíram uma sociedade baseada na cooperação e na confiança em um lugar onde a natureza não dava mole. Sem pontes de terra, sem caronas para formigas e com um ambiente que não era exatamente um resort para insetos, a Islândia continuou livre dessas criaturinhas. No próximo capítulo, vamos explorar a fauna e a flora da ilha, ou melhor, a falta delas, para entender como o ecossistema da Islândia reforça essa história de um lugar sem formigas. E, claro, como tudo isso se conecta com a confiança que deixa as portas abertas. Fica com a gente. A fauna e flora limitadas da Islândia, um ecossistema minimalista. A terra em formigas nativas não existem e as portas ficam destrancadas, como se todo mundo fosse da família. No último capítulo, viajamos com os vikings para entender como a colonização da ilha moldou um lugar onde a confiança virou regra e as formigas nunca conseguiram um convite. Agora, vamos dar um zoom no ecossistema da Islândia, ou melhor dizendo, na falta dele. Porque se você acha que a Islândia é só geleiras e vulcões, e espere até ver como a fauna e a flora daqui são tão minimalistas que parecem uma vitrine com poucos produtos. Vamos descobrir por que esse cenário é um pesadelo para formigas e como ele reflete a simplicidade que também marca a vida dos islandeses. Imagine a Islândia como um grande palco onde a natureza resolveu fazer um show com poucos atores. Diferente de florestas tropicais cheias de bichos e plantas, ou até de florestas temperadas com cervos de esquilos correndo por aí, a Islândia é mais econômica. Aqui, a biodiversidade é tão enxuta que você poderia contar as espécies nativas numa tarde sem se cansar muito. Não tem cobras astejando, ursos rondando ou sapos coachando. O que você encontra? Algumas raposinhas árticas, que são fofas, mas não exatamente o tipo de bicho que domina a paisagem. Tem também focas, que adoram relaxar nas praias rochosas, e muitas aves migratórias, como os papagaios do mar, que parecem ter saído de um desenho animado com seus bicos coloridos. Mas formigas, nem sinal delas nativamente. A flora também não é lá muito animada. Nada de florestas densas ou campos cheios de flores selvagens.
Antes dos vikings chegarem, a Islândia tinha algumas árvores, como bétulas, mas hoje só cerca de 1% do território é coberto por florestas, e mesmo assim são árvores baixinhas, quase como arbustos que desistiram de crescer. O que dominam são musgos, líquens e gramíneas que se agarram ao solo vulcânico como se fosse uma competição de resistência. É bonito, de um jeito meio lunar, mas não é o tipo de lugar que você olha e pensa, nossa, que paraíso para insetos. Na verdade, é exatamente o oposto. Esse ecossistema minimalista é uma das grandes razões pelas quais as formigas nunca se estabeleceram aqui. Por que isso importa para nosso mistério? Formigas são insetos sociais que precisam de um ambiente com comida farta, solo bom para cavar ninhos e um clima que não as faça tremer de frio. Na Islândia, o cardápio é magro. A vegetação esparsa não oferece as sementes, néctar ou restos orgânicos que as formigas adoram. O solo, como já vimos, é mais pedra do que terra e muitas vezes está coberto de musgo ou encharcado por causa das chuvas constantes. Cavar um ninho aqui é como tentar construir uma casa em cima de uma rocha com uma colher. E mesmo que uma formiga conseguisse começar, o clima frio e úmido, que conhecemos no último capítulo, daria um jeito de acabar com a festa. Formigas precisam de calor e estabilidade, e a Islândia oferece, bem, vulcões e ventos gelados. Vamos comparar rapidinho para deixar claro. Pense num lugar como o Brasil, onde formigas estão em todo canto, desde as cortadeiras que devoram jardins até as minúsculas que invadem o açúcar na cozinha. Esses lugares têm solos ricos, vegetação abundante e calor o ano todo. A Islândia é o oposto. Pouca vegetação, solo pobre e um clima que parece dizer: insetos, vão procurar outro lugar. Até os mosquitos, que adoram um ambiente úmido, não são tão comuns aqui. Na verdade, a Islândia é quase um paraíso sem pragas. O que é ótimo se você gosta de fazer trilha sem ser atacado por bichinhos irritantes. Agora, tem um detalhe interessante. A Islândia é um paraíso para quem gosta de observar aves. Os papagaios do mar, ou puffins, são quase uma mascote nacional, com seus ninhos nas falésias e aquele jeitinho desajeitado de voar. Mas aves são uma coisa, insetos sociais como formigas, outra. As aves podem voar milhares de quilômetros para chegar à Islândia, aproveitando as correntes de ar. Já as formigas dependem de caminhos terrestres ou de caronas com humanos, e, como vimos, a Islândia é isolada demais para isso. Depois da última era glacial, quando a ilha ficou livre do gelo, o tempo foi curto demais para que espécies como formigas colonizassem naturalmente. E os humanos, quando chegaram, não trouxeram formigas nos seus barcos vikings, pelo menos não de propósito. Esse ecossistema minimalista não afeta só as formigas. Ele também molda a vida dos islandeses. E isso nos leva ao nosso segundo mistério: as portas destrancadas. Um lugar com tão poucos recursos naturais força as pessoas a serem práticas e colaborativas. Se a terra não dá muito, você aprende a compartilhar o que tem. Esse jeito de viver, que começou com os vikings e se mantém até hoje, criou uma sociedade onde a confiança é tão natural quanto respirar. Num lugar onde todo mundo se conhece, ou pelo menos conhece alguém que te conhece, trancar a porta parece desnecessário. É como se a simplicidade da natureza tivesse ensinado os islandeses a viver com menos medo e mais abertura. Então, o que temos até agora? Um ecossistema que é quase um clube exclusivo, com poucos membros: raposas, focas, aves e um monte de musgo. Formigas nativas? Fora da lista de convidados, graças ao solo pobre, à vegetação esparsa e ao clima que não colabora. No próximo capítulo, vamos mergulhar de cabeça no mistério das formigas. Por que exatamente elas nunca conseguiram chamar a Islândia de lar? Vamos explorar as razões ecológicas e evolutivas que tornam essa ilha um deserto para esses insetos. E, claro, manteremos a conexão com a confiança que deixa as portas abertas. Fica com a gente! Por que não há formigas nativas? Razões ecológicas e evolutivas. No último capítulo, vimos como o ecossistema minimalista da Islândia, com sua vegetação esparsa, solo rochoso e uma lista de convidados bem curta na fauna, não é exatamente um convite para formigas. Agora, vamos direto ao ponto. Por que exatamente a Islândia não tem formigas nativas? Vamos mergulhar nas razões ecológicas e evolutivas que fazem dessa ilha um clube onde essas criaturinhas nunca conseguiram entrar. E claro,
Vamos manter um olho na confiança dos islandeses que deixam as portas abertas, enquanto a natureza diz: nada de formigas por aqui. Prepare-se para uma história cheia de ciência, com um toque de humor, porque, convenhamos, um lugar sem formigas já parece meio mágico. Primeiro, vamos entender o que as formigas precisam para chamar um lugar de lar. Essas pequenas trabalhadoras são como arquitetas exigentes. Elas querem solo macio para cavar ninhos, um clima quentinho para manter a colônia ativa e comida farta. Pense em sementes, néctar ou até migalhas do seu lanche. Agora, pegue tudo isso e jogue fora, porque a Islândia não tem quase nada disso. O solo, como já vimos, é mais pedra vulcânica do que terra fofinha. Cavar um ninho aqui é como tentar furar uma rocha com uma colher de chá. O clima, mesmo no verão, raramente passa dos 11 graus Celsius, e as formigas preferem temperaturas bem mais altas, entre 20 e 30 graus Celsius, para sair marchando em busca de comida. E a comida? Com musgos e gramíneas dominando a paisagem, o cardápio da Islândia é tão limitado que as formigas provavelmente fariam cara feia e iriam embora. Mas não é só o ambiente atual que mantém as formigas afastadas. A história evolutiva da Islândia é como uma porta trancada. Ironicamente, ao contrário das casas dos islandeses. A ilha surgiu há cerca de 20 milhões de anos e, depois da última era glacial, que terminou há uns 10 mil anos, ela ficou como uma tela em branco para a vida. Enquanto continentes como a Europa e a América tinham milhões de anos para receber formigas viajando por pontes de terra ou florestas, a Islândia era uma ilha isolada no meio do Atlântico. Sem conexões terrestres, as formigas não tinham como chegar andando ou voando, porque sim, algumas formigas têm asas, mas atravessar um oceano gelado, isso é pedir demais até para as mais corajosas. Pense nisso como um jogo de colonização da natureza. Em lugares como a Austrália ou a América do Sul, as formigas tiveram tempo de sobra para evoluir, se espalhar e criar colônias gigantes. Na Islândia, o relógio começou a contar tarde demais. Depois que o gelo recuou, apenas espécies que podiam voar, como aves, ou nadar, como focas, conseguiram chegar. Formigas que dependem de caminhos terrestres ou de caronas com humanos ficaram de fora. E quando os vikings chegaram no século IX, como vimos no capítulo anterior, eles trouxeram ovelhas e cavalos, mas não colônias de formigas escondidas nos bolsos. O resultado? Uma ilha que por milhões de anos ficou fora do radar desses insetos. Agora vamos adicionar mais uma camada. O clima frio e úmido da Islândia, que conhecemos no capítulo 3, é um pesadelo para formigas. Esses insetos precisam de ninhos secos para proteger suas larvas e comida, mas o solo islandês, encharcado por chuvas constantes e coberto por musgo, é mais um pântano do que um lar acolhedor. E o frio? Formigas entram numa espécie de modo de espera, quando as temperaturas caem. Mas na Islândia, o inverno é tão longo e o verão tão curto que elas mal teriam tempo de se organizar. É como se a natureza dissesse: quer tentar? Boa sorte, mas aqui quem manda sou eu. Para deixar mais claro, vamos comparar com outros lugares. A Antártica e a Groenlândia, como a Islândia, também não têm formigas nativas. Por quê? Porque são ambientes extremos, com frio intenso e pouca comida. A Islândia é um pouco mais gentil, mas ainda está na mesma categoria. Um lugar onde as condições ecológicas, clima, solo e vegetação formam uma barreira quase impenetrável para formigas. Mesmo em ilhas mais quentes como as do Caribe, formigas só chegaram com humanos, via barcos ou comércio. Na Islândia, até os humanos demoraram para aparecer. Então, as formigas simplesmente perderam o barco, literalmente. Esse ecossistema tão restrito também nos dá pistas sobre as portas destrancadas. A Islândia, com sua natureza dura e poucos recursos, forçou os primeiros colonos a trabalharem juntos, como vimos no capítulo anterior. Essa colaboração criou uma sociedade onde a confiança é tão natural quanto o vento que sopra forte.
Sem formigas para incomodar ou grandes ameaças naturais, os islandeses aprenderam a focar no que realmente importa: viver em harmonia com a terra e uns com os outros. É como se a ausência de pragas como formigas tivesse dado espaço para uma vida mais simples, onde trancar a porta parece tão desnecessário quanto usar um guarda-chuva num deserto. Então, o que temos aqui? Uma ilha que, por razões ecológicas, solo pobre, clima frio, vegetação escassa e evolutivas, isolamento e pouco tempo para colonização, nunca deu as boas-vindas a formigas nativas. No próximo capítulo, vamos dar um giro. Embora formigas nativas sejam coisa rara, algumas espécies invasoras conseguiram chegar à Islândia nos tempos modernos. Como elas conseguiram? E o que isso nos diz sobre o futuro? Vamos descobrir. E, claro, manter a conexão com a confiança que deixa as portas abertas. Fique com a gente. Introduções acidentais de formigas, espécies invasoras modernas. O solo rochoso, o clima frio e o isolamento geográfico formam um time imbatível contra esses insetos. Mas, como em toda boa história, sempre tem um plot twist. Nos tempos modernos, algumas formigas conseguiram sim dar um jeito de chegar à Islândia. Não por vontade própria, mas pegando carona com humanos. Hoje vamos explorar essas invasoras acidentais, como elas apareceram, onde estão e por que ainda não transformaram a Islândia num formigueiro gigante. E claro, vamos manter um olho na confiança dos islandeses, que continuam deixando suas portas abertas. Vamos nessa? Até agora, vimos que a Islândia é como um clube exclusivo onde formigas nativas nunca receberam um convite. Mas o mundo mudou, e com ele vieram barcos, aviões e caixas cheias de coisas que humanos adoram transportar. Nos últimos 50 anos, cerca de 25 espécies de formigas foram registradas na Islândia, todas trazidas por acidente, provavelmente escondidas em carregamentos de plantas, frutas ou madeira importada. É como se essas formigas fossem mochileiras clandestinas, viajando sem passaporte. Mas aqui vai a parte interessante. Dessas 25 espécies, só 5 conseguiram se estabelecer de verdade, e mesmo assim, em lugares muito específicos. Por quê? Porque mesmo com uma carona grátis, a Islândia ainda é um lugar bem difícil para uma formiga chamar de casa. Vamos conhecer algumas dessas invasoras. Uma das mais famosas é a formiga jardim preta, uma espécie pequena, mas persistente, que gosta de lugares quentinhos. Na Islândia, ela encontrou um cantinho para chamar de seu em áreas geotermais, como em Reykjavik, onde o calor do solo, aquecido por fontes termais, cria um oásis para essas formiguinhas. Pense nisso. Enquanto o resto da ilha é um freezer, essas áreas são como uma estufa natural, onde o chão quente dá uma chance para as formigas montarem acampamento. Mas mesmo nesses pontos, elas não se espalham muito. O frio, a chuva e o solo vulcânico continuam sendo um obstáculo, como se a Islândia dissesse: ok, podem ficar nesse cantinho, mas não se empolguem. Outro caso curioso aconteceu em 2017, quando formigas cortadeiras, aquelas que parecem máquinas de cortar folhas, foram encontradas em um carregamento. Essas formigas são como as rockstars do mundo dos insetos, famosas por criar colônias gigantes e devastar plantações. Mas na Islândia, elas não tiveram chance. As autoridades logo deram um jeito nelas, porque ninguém quer essas devoradoras de folhas soltas por aí. E tem mais. No zoológico de Reykjavik, já encontraram algumas das maiores formigas do mundo, provavelmente trazidas em plantas exóticas. Imagina a cena, formigas do tamanho de um grão de arroz tentando montar uma colônia num zoológico islandês. Mas, de novo, o ambiente não ajudou e elas não conseguiram se espalhar. Por que essas formigas invasoras não viraram um problema maior? Primeiro, o clima. Mesmo nas áreas geotermais, o inverno islandês é como um lembrete constante de que aqui não é lugar para insetos tropicais. As temperaturas caem, a chuva encharca, tudo. E os ventos fortes não dão trégua. Segundo, a Islândia é pequena e vigilante. Com uma população tão reduzida e um governo que leva a sério a proteção do ecossistema, qualquer sinal de invasores é tratado rápido. É como se a ilha tivesse um sistema de segurança natural e humano trabalhando juntos para dizer: formigas, até aqui e nem mais um passo.
Esse controle também reflete a mentalidade dos islandeses. Lembra das portas destrancadas? A mesma confiança que permite deixar a casa aberta também se traduz em uma sociedade que cuida do seu ambiente. Os islandeses sabem que a sua ilha é especial, sem pragas nativas, sem cobras, sem mosquitos em massa. Então, quando uma formiga invasora aparece, é como um alarme. Ei, vamos manter esse paraíso como ele é. Eles monitoram importações, controlam pragas e garantem que o ecossistema continue minimalista, como vimos no capítulo anterior. É uma mistura de respeito pela natureza e um jeito prático de lidar com problemas. Agora, vamos pensar no impacto. Essas formigas invasoras, mesmo as que se estabeleceram, não mudaram a vida na Islândia. Elas ficam confinadas a pequenos bolsos, como casas aquecidas ou áreas geotermais, e não saem por aí formando exércitos como em outros países. Isso significa que, para os islandeses, a vida sem formigas continua sendo a norma. Nada de preocupações com formiga na cozinha ou no jardim, pelo menos não como no resto do mundo. E isso nos leva de volta à confiança. Sem pragas para incomodar, a vida é mais simples, e essa simplicidade reforça o jeito relaxado dos islandeses, que não veem motivo para trancar tudo. O que temos até agora? Algumas formigas conseguiram chegar à Islândia nos tempos modernos, pegando carona com humanos, mas a ilha não é exatamente um resort para elas. O clima, o solo e a vigilância local mantêm essas invasoras sob controle, garantindo que a Islândia continue sendo um lugar onde formigas são mais uma curiosidade do que uma praga. No próximo capítulo, vamos ver como é viver sem formigas no dia a dia, desde piqueniques sem interrupções até trilhas sem preocupações. E claro, vamos conectar isso com a confiança que deixa as portas abertas. Fica com a gente! Impacto na vida cotidiana. Viver sem formigas. No último capítulo, vimos como algumas formigas invasoras conseguiram chegar à Islândia, pegando carona com humanos, mas nunca transformaram a ilha num formigueiro gigante, graças ao clima hostil e à vigilância dos islandeses. Agora, vamos mudar o foco para algo mais prático. Como é viver num lugar onde formigas simplesmente não fazem parte do dia a dia? Spoiler, é bem mais tranquilo do que parece. Vamos explorar como a ausência de formigas afeta a vida dos islandeses, desde piqueniques sem invasores até uma relação especial com a natureza. E claro, vamos manter a conexão com essa confiança que deixa as portas abertas. Então, pegue um lanche, sem medo de formigas, e vem comigo. Imagine a cena. Você decide fazer um piquenique num campo verdejante, com vistas para montanhas e geleiras ao fundo. Na maioria dos lugares, você mal coloca o sanduíche na toalha e já tem uma fila de formigas marchando como se fossem donas da festa. Na Islândia, nada disso. Você pode espalhar sua comida, deitar na grama e aproveitar o momento sem precisar espantar nenhum intruso de 6 patas. É como se a natureza tivesse dado um presente aos islandeses, um país onde piqueniques são realmente relaxantes. E isso não é só uma história bonitinha. É um reflexo de um ecossistema tão único que deixa a vida mais simples. A ausência de formigas também tem um impacto grande na agricultura. Em muitos países, formigas são uma dor de cabeça para fazendeiros. Algumas espécies, como as cortadeiras, devoram plantações mais rápido do que você consegue dizer safra perdida. Outras, como as formigas argentinas, protegem pragas como pulgões que sugam a vida das plantas. Na Islândia, esses problemas simplesmente não existem. Os agricultores lidam com desafios como o solo vulcânico e o clima imprevisível, mas não precisam gastar energia lutando contra formigas. Isso significa menos pesticidas, menos custos e, quem sabe, até menos estresse. Claro, a agricultura islandesa é pequena. A ilha importa boa parte da comida, mas o que é cultivado, como batatas e ervas em estufas geotermais, cresce sem a ameaça de formigas. E tem mais. Viver sem formigas afeta até a rotina em casa. Pense no seu dia a dia. Já encontrou formigas na cozinha, fazendo um desfile até aquele potinho de açúcar que você esqueceu aberto? Ou talvez na despensa, atacando um pacote de biscoitos? Na Islândia, isso é quase uma lenda. Claro, como vimos no último capítulo, algumas formigas invasoras apareceram em áreas urbanas, como o Reykjavik,
mas elas são raras e ficam em lugares bem específicos, como casas aquecidas por energia geotermal. Para a maioria dos islandeses, especialmente em áreas rurais, a ideia de combater formigas é tão estranha quanto se preocupar com um ataque de leões. É uma preocupação a menos, o que deixa a vida um pouquinho mais leve. Essa ausência de formigas também reforça o amor dos islandeses pela natureza. A Islândia é um paraíso para quem gosta de trilhas, acampamentos ou simplesmente de ficar olhando paisagens que parecem saídas de um filme. Sem formigas e sem outras pragas comuns, como mosquitos em massa, explorar a natureza é mais agradável. Você pode caminhar por campos de lava, sentar perto de uma cachoeira ou acampar sob as luzes da aurora boreal sem se preocupar com picadas ou invasores no seu lanche. É como se a Islândia fosse um parque natural feito sob medida para quem quer curtir a natureza sem interrupções. E os islandeses sabem disso. Eles valorizam tanto esse ambiente limpo que fazem questão de protegê-lo, como vimos com o controle de espécies invasoras. Agora, vamos conectar isso com o nosso segundo mistério, as portas destrancadas. A ausência de formigas e outras pragas contribui para essa ideia de um paraíso sem pestes, que reflete a tranquilidade da sociedade islandesa. Num lugar onde a natureza já elimina muitos dos problemas que outros países enfrentam, como pragas que destroem colheitas ou invadem casas, os islandeses podem focar em viver com simplicidade. Essa simplicidade se traduz na confiança que marca a cultura deles. Sem a necessidade de se proteger de pequenos invasores como formigas, e com uma comunidade pequena onde todos se conhecem, trancar a porta parece tão desnecessário quanto usar um guarda-chuva num dia de sol. É como se a natureza e a sociedade trabalhassem juntas para criar um ambiente onde o medo simplesmente não tem muito espaço. Imagine, por exemplo, uma família islandesa num vilarejo. Eles deixam a porta destrancada porque sabem que o vizinho só entraria para trazer um bolo ou pedir ajuda, não para causar problemas. Essa confiança vem de uma história longa, como vimos nos capítulos anteriores, mas também é reforçada por um ambiente onde até a natureza parece colaborar. Sem formigas para incomodar, sem grandes ameaças naturais, a vida na Islândia é como um convite para relaxar, seja deixando a porta aberta ou aproveitando um piquenique sem preocupações. Então, o que temos aqui? Uma vida cotidiana onde a ausência de formigas torna tudo um pouco mais fácil. Dos piqueniques à agricultura, das trilhas à rotina em casa. É um lembrete de como o ecossistema da Islândia, com a sua simplicidade, molda não só a natureza, mas também o jeito de viver. No próximo capítulo, vamos fazer uma transição da natureza isolada para a sociedade que floresceu nesse ambiente. Vamos explorar como essa confiança, que deixa as portas abertas, está enraizada na cultura islandesa. Fica com a gente para descobrir como a Islândia virou sinônimo de segurança e harmonia. Transição para a sociedade, da natureza isolada à confiança humana. No último capítulo, vimos como a ausência de formigas torna a vida dos islandeses mais simples. Nada de formigas invadindo piqueniques ou cozinhas, só a tranquilidade de um ecossistema que parece dizer: relaxa, aqui é diferente. Agora, vamos mudar o foco da natureza para as pessoas, porque se a geografia e o clima da Islândia mantêm as formigas afastadas, é a sociedade, pequena, unida e confiante, que explica por que as portas ficam abertas. Vamos fazer essa ponte entre o isolamento natural e a confiança humana, com um toque de humor e muitas curiosidades. Preparado? Então vem comigo. Até agora, falamos muito sobre como a Islândia é um lugar à parte. Uma ilha perdida no Atlântico Norte, com vulcões que cospem lava, geleiras que parecem eternas e um clima que diz: formigas, nem pensem em vir para cá. Esse isolamento não moldou só o ecossistema, ele também criou um jeito único de viver. Com apenas 370 mil pessoas, menos gente do que em muitas cidades grandes por aí, a Islândia é como um vilarejo gigante. Aqui é comum ouvir histórias de pessoas que conhecem alguém que conhece você. Sabe aquele grau de separação? Na Islândia é mais como 2 graus no máximo. E isso tem tudo a ver com a confiança que permite deixar as portas destrancadas. Pense no seguinte: quando você vive numa ilha onde a natureza é dura, com ventos que tentam te carregar e invernos que parecem durar uma eternidade, você aprende a contar com os outros. Desde os tempos dos vikings, que vimos no capítulo 4, os islandeses precisavam se unir para sobreviver. Se a colheita era ruim ou uma tempestade destruía uma casa, o vizinho estava lá para ajudar.
Essa mentalidade de estamos juntos nessa criou raízes profundas. E o resultado é uma sociedade onde a confiança não é só uma palavra bonita, é o jeito de viver. E quando todo mundo confia em todo mundo, trancar a porta começa a parecer meio desnecessário, né? Mas não é só o tamanho pequeno da população que faz a diferença. A Islândia tem uma das taxas de criminalidade mais baixas do mundo. Sério, é tão baixo que você tem mais chance de tropeçar numa pedra vulcânica do que de ser vítima de um assalto. Crimes violentos, como homicídios, são tão raros que quando acontecem viram notícia nacional e todo mundo fica chocado. Em 2022, por exemplo, a Islândia teve 0 homicídios registrados. 0! Em muitos países, isso é impensável. Essa segurança vem de uma combinação de fatores. Uma sociedade igualitária, onde a desigualdade é pequena, uma população que se conhece e um sistema que foca mais em prevenir problemas do que em punir. É como se a Islândia tivesse descoberto a receita para viver em paz. E olha, parece funcionar. Agora, vamos conectar isso com o nosso mistério das portas destrancadas. Assim como o isolamento geográfico impede que formigas cheguem à ilha, o isolamento social, no bom sentido, cria uma comunidade onde as pessoas se sentem seguras. Sem formigas para atrapalhar piquenicos ou invadir casas, e sem crimes para fazer você trancar tudo, a Islândia é um lugar onde a vida parece mais leve. É como se a natureza e a sociedade fizessem um acordo. Nós cuidamos das pragas e vocês cuidam uns dos outros. E os islandeses levaram isso a sério. Deixar a porta destrancada não é só preguiça de girar a chave, é um sinal de que, aqui, o medo não é o que manda. Essa confiança também aparece em coisas pequenas do dia a dia. Por exemplo, é comum ver carros estacionados com as chaves dentro, ou bicicletas encostadas sem corrente. Em áreas rurais, algumas pessoas até deixam uma vassoura na porta de casa para avisar que não estão. Tipo um recado de "volto já, pode entrar e pegar um chá". Isso não é só uma história fofa, é o reflexo de uma cultura onde a confiança é tão natural quanto o vento que sopra forte. E assim como a ausência de formigas simplifica a vida, essa confiança simplifica as relações entre as pessoas. Mas como essa sociedade tão confiante se formou? Parte da resposta está na história, que já começamos a explorar, e parte está na cultura, que vamos mergulhar mais fundo nos próximos capítulos. A Islândia não é perfeita, tem seus desafios como qualquer lugar, mas ela conseguiu criar um ambiente onde as pessoas confiam umas nas outras quase sem pensar. É como se a ilha, com sua natureza isolada e seu ecossistema minimalista, tivesse ensinado os islandeses a viver com menos barreiras, sejam elas formigas ou trancas nas portas. Então, o que temos até agora? Um lugar onde o isolamento da natureza espelha a união da sociedade. A mesma geografia que impede que formigas cheguem à ilha criou uma comunidade pequena e coesa, onde a confiança é a base de tudo. No próximo capítulo, vamos viajar pela história da criminalidade na Islândia. Ou melhor, pela falta dela, para entender como esse país virou sinônimo de segurança. E claro, vamos manter a conexão com o nosso mistério das portas destrancadas. Fique com a gente para descobrir como os islandeses construíram um lugar onde o crime é quase uma lenda. História da criminalidade na Islândia. Uma sociedade pacífica. No último capítulo, fizemos a ponte entre o isolamento natural da ilha e a confiança que molda a sociedade islandesa, criando um lugar onde trancar a porta parece tão desnecessário quanto usar um guarda-chuva num deserto. Agora vamos mergulhar na história da criminalidade, ou melhor, na falta dela, para entender como a Islândia se tornou um dos lugares mais seguros do planeta. Essa história, que vai dos vikings até os dias de hoje, é a chave para desvendar por que as pessoas vivem tão tranquilas a ponto de deixar as portas abertas. Então pegue um chocolate quente, sem medo de formigas roubarem um pedaço, e vem comigo. Vamos começar voltando ao passado, lá pelo século IX, quando os vikings chegaram remando seus barcos pelo Atlântico Norte. Naquela época, a vida não era exatamente um conto de fadas. Os primeiros colonos enfrentavam um ambiente duro, com vulcões cuspindo lava, ventos que pareciam querer levar tudo embora e invernos que faziam o sol parecer um convidado tímido. Para sobreviver, eles precisavam trabalhar juntos, e isso moldou a forma como resolviam conflitos. Nada de reis mandões ou exércitos armados até os dentes. Em vez disso, os islandeses criaram o Althing, em 930, o parlamento mais antigo do mundo, onde os chefes das famílias se reuniam numa planície chamada Thingvellir para discutir problemas, fazer leis e resolver brigas. Era como um grande churrasco comunitário, mas com menos carne e mais conversa séria. Esse sistema de justiça comunitária era bem direto. Se alguém roubasse ou causasse problemas, a comunidade decidia o que fazer, muitas vezes com multas ou exílio.
Nada de prisões escuras ou castigos violentos. A ideia era manter a harmonia, porque numa ilha pequena, onde todo mundo dependia de todo mundo, criar inimizades era má ideia. Essa mentalidade de resolver as coisas juntos plantou as sementes da confiança que vemos hoje. Já no século IX, os islandeses estavam aprendendo que viver em paz era mais fácil do que viver brigando, e isso se refletiu na forma como lidavam com o crime. Pulemos alguns séculos até a Islândia moderna. Hoje, o país é conhecido como um dos mais seguros do mundo. Sabe aquela estatística que mencionei antes? Em 2022, a Islândia teve 0 homicídios. Isso mesmo, 0. Em muitos países, isso é tão inacreditável que parece uma utopia. Crimes como assaltos ou furtos são tão raros que, quando acontecem, viram notícia de jornal. E todo mundo fica falando sobre isso por semanas. A taxa de criminalidade é tão baixa que a Islândia frequentemente aparece no topo de rankings como o Índice Global de Paz. É como se o crime aqui fosse um convidado que nunca aparece na festa. Parte disso vem do jeito como a Islândia lida com segurança. Diferente de outros países, a Islândia não tem exército. Isso mesmo, nada de tanques ou caças de guerra. A defesa do país é mais sobre cooperação internacional do que armas. A polícia, por sua vez, é desarmada na maior parte do tempo. Isso não é piada. Os policiais islandeses andam por aí sem pistolas, carregando no máximo um cacetete e um sorriso. E quando você olha para o sistema prisional, a coisa fica ainda mais interessante. As prisões na Islândia são chamadas de abertas. Algumas celas nem têm tranca. Os presos têm acesso à educação, trabalho e até saem para atividades comunitárias. A ideia não é punir, mas consertar. E isso ajuda a manter o crime baixo. Agora, como isso se conecta com as portas destrancadas? Simples. Numa sociedade onde o crime é quase uma lenda, trancar a porta parece tão útil quanto usar um colete à prova de balas para ir ao mercado. A confiança vem de saber que seu vizinho não vai entrar na sua casa para roubar, no máximo para pedir um pouco de farinha ou te convidar para um café. Essa segurança é reforçada pelo tamanho da população. Com apenas 370 mil pessoas, a Islândia é como uma cidade pequena espalhada por uma ilha. Todo mundo está a poucos graus de separação. Então fazer algo errado é como garantir que todo mundo vai saber quem você é. E ninguém quer essa fama. E as formigas? Bom, a ausência delas também tem um papel indireto aqui. Como vimos nos capítulos anteriores, a Islândia é um lugar sem muitas pragas naturais. Sem formigas invadindo cozinhas ou jardins, a vida é mais simples, e essa simplicidade se reflete na sociedade. Um ambiente com menos ameaças, sejam elas insetos ou crimes, cria um espaço onde as pessoas podem relaxar. É como se a natureza e a cultura tivessem feito um trato. Nós mantemos as formigas longe e vocês mantêm a paz. E os islandeses levaram isso a sério, construindo uma sociedade onde a confiança é tão natural quanto respirar. Então, o que temos até agora? Uma história de criminalidade que é mais sobre harmonia do que conflito, desde os vikings até as prisões abertas de hoje. A Islândia transformou o isolamento e a necessidade de cooperação numa receita para a paz, onde o crime é raro e as portas ficam destrancadas. No próximo capítulo, vamos mergulhar na cultura islandesa, cheia de tolerância, igualdade e até algumas crenças malucas em elfos, para entender como ela reforça essa confiança. Fique conosco para descobrir como os islandeses vivem de um jeito que parece desafiar o resto do mundo. A cultura de confiança e tolerância islandesa. No último capítulo, vimos como a história da Islândia, dos vikings ao sistema de prisões abertas, criou uma sociedade tão segura que o crime parece mais uma história de ficção. Agora, vamos mergulhar no coração da cultura islandesa, um jeito de viver que mistura confiança, tolerância e até um toque de excentricidade, como acreditar em elfos. Essa cultura é a chave para entender por que as pessoas deixam as portas abertas e como a Islândia se tornou um exemplo de harmonia. Então peguem um assento, sem trancar nada, e vem comigo para conhecer o que faz os islandeses tão especiais. A Islândia é um lugar onde a confiança não é só uma ideia bonita, mas parte do dia a dia. Com uma população de apenas 370 mil pessoas, é como viver numa cidade pequena, onde todo mundo está a um aperto de mão de distância. Sabe quando você encontra alguém que conhece um amigo do seu primo? Aqui é mais ou menos assim o tempo todo.
Essa proximidade cria laços fortes e a confiança surge naturalmente. Não é só sobre não trancar a porta, é sobre saber que, se você precisar de ajuda, o vizinho vai aparecer com um sorriso e, quem sabe, um bolo quentinho. Essa mentalidade vem de séculos de vida em comunidade, como vimos no capítulo dos Vikings, onde sobreviver significava contar com os outros. Mas não é só o tamanho da população que faz a diferença. A Islândia é um dos países mais igualitários do mundo. Eles estão sempre no topo de rankings como o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede coisas como saúde, educação e qualidade de vida. A desigualdade de renda é pequena, o que significa que a distância entre o mais rico e o mais pobre não é um abismo, como em muitos lugares. Isso cria um senso de estamos todos no mesmo barco, ou, no caso deles, no mesmo barco viking. Quando as pessoas sentem que têm oportunidades parecidas, a inveja e a desconfiança diminuem e a confiança floresce. É como se a sociedade dissesse: por que roubar se a gente pode compartilhar? A tolerância também é uma marca registrada dos islandeses. Eles são conhecidos por serem abertos e acolhedores, sem aquele julgamento pesado que às vezes vemos por aí. Um exemplo? Em 2009, a Islândia elegeu Jóhanna Sigurdardóttir como primeira-ministra, a primeira líder abertamente lésbica do mundo. Isso não foi só uma manchete, foi um reflexo de uma cultura que valoriza as pessoas pelo que são, não por quem amam ou como vivem. Essa abertura se estende a tudo, desde aceitar diferenças até receber visitantes com um sorriso. Claro, turistas às vezes testam a paciência dos islandeses, mas, no geral, a vibe é: vem, senta, toma um café e me conta a sua história. E agora, um toque de humor. Os islandeses têm uma relação, digamos, interessante com o sobrenatural. Muitos acreditam em elfos, ou povo escondido, que seriam seres místicos vivendo nas rochas e colinas. Parece piada, mas é sério. Já houve casos de construções sendo desviadas para não perturbar o lar dos elfos. Essa crença não é sobre ser supersticioso, mas sim sobre respeitar a natureza e as tradições. E olha, se você vive numa ilha com vulcões e auroras boreais, acreditar em elfos não parece tão maluco assim, né? Essa mistura de respeito pelo passado e abertura para o diferente reforça a confiança mútua, porque quando você aceita até elfos, aceitar o vizinho é moleza. Outra tradição que mostra o lado caloroso dos islandeses é o Jólabókaflóð, ou inundação de livros no Natal. Todo ano, as pessoas trocam livros como presentes e passam a noite de Natal lendo, com chocolate quente e cobertores. É como se a Islândia inteira virasse uma grande biblioteca aconchegante. Essa paixão por histórias e conhecimento cria laços, porque ler juntos é uma forma de compartilhar ideias. E numa sociedade onde as pessoas se conectam assim, trancar a porta parece tão fora de lugar quanto deixar de ler um bom livro. Como isso se conecta com as formigas? Bem, a ausência de formigas, como vimos nos capítulos anteriores, faz da Islândia um lugar onde a natureza é mais simples, sem pragas para atrapalhar. Essa simplicidade se reflete na cultura. Sem grandes ameaças naturais ou sociais, os islandeses podem focar em viver bem, em comunidade, sem medo. A confiança que deixa as portas destrancadas é como a ausência de formigas. É parte de um ambiente onde as coisas são mais leves, mais diretas. A natureza não incomoda com insetos e a sociedade não incomoda com desconfiança. Essa cultura de confiança e tolerância também aparece nas pequenas coisas. Em vilarejos, é comum deixar ferramentas ou bicicletas do lado de fora sem preocupação. Em Reykjavik, mesmo sendo uma cidade, você vê carros com as chaves dentro, como se ninguém pensasse em roubar. É um contraste com o resto do mundo, onde trancar tudo é tão automático quanto respirar. Na Islândia, a confiança é o padrão, e isso vem de uma cultura que valoriza a igualdade, respeito e até um pouquinho de magia élfica. Então, o que temos aqui? Uma cultura onde a confiança é tão natural quanto o musgo nas rochas, moldada por uma sociedade pequena, igualitária e aberta. No próximo capítulo, vamos mergulhar de vez no mistério das portas destrancadas. Por que exatamente os islandeses vivem assim e quais são os exemplos que mostram essa confiança em ação?
Fique com a gente para descobrir como a Islândia virou um lugar onde trancar a porta parece coisa de outro mundo. Por que as pessoas deixam portas destrancadas? Exemplos e razões. No último capítulo, mergulhamos na cultura islandesa, com sua mistura de tolerância, igualdade e até uma pitada de fé em elfos, que cria uma sociedade onde a confiança é tão natural quanto respirar. Agora, vamos direto ao coração do nosso segundo mistério. Por que, afinal, os islandeses deixam as portas destrancadas? Vamos explorar exemplos concretos dessa prática e as razões que tornam isso possível, com aquele toque de humor que faz a Islândia parecer um lugar onde até o vento é amigo. Então relaxe, sem precisar trancar nada, e vem comigo! Primeiro, vamos imaginar a cena. Você está num vilarejo islandês, com casinhas coloridas espalhadas por um campo de lava coberto de musgo. Na porta de uma casa, há uma vassoura encostada, não porque alguém esqueceu de varrer, mas porque é um sinal de que os donos saíram. Volto já, pode entrar e pegar um chá, é o que parece dizer. Isso não é lenda. Em áreas rurais da Islândia, é comum deixar a porta destrancada, às vezes até aberta, sem medo de que alguém entre para fazer bagunça. Em Reykjavik, a capital, onde a vida é um pouco mais urbana, você ainda vê carros estacionados com as chaves dentro ou bicicletas sem cadeado. É como se os islandeses tivessem decidido que trancar as coisas é uma perda de tempo. Mas por que isso acontece? A resposta está na combinação de uma sociedade pequena, uma criminalidade quase inexistente e uma cultura de confiança que vimos crescendo nos capítulos anteriores. A Islândia tem uma das taxas de criminalidade mais baixas do mundo. Em 2022, como mencionamos antes, o país teve 0 homicídios e quase nenhum caso de assalto ou furto. Quando o crime é tão raro, trancar a porta parece tão útil quanto usar um guarda-chuva num dia ensolarado. Por que se preocupar com ladrões se a chance de alguém entrar na sua casa é menor do que encontrar uma formiga nativa? Um exemplo clássico dessa confiança vem das áreas rurais, onde as pessoas vivem espalhadas em fazendas. Imagine uma família que sai para pescar ou visitar um vizinho. Eles deixam a porta destrancada porque sabem que se alguém passar por ali, provavelmente será um amigo ou alguém precisando de ajuda. Em alguns casos, os islandeses contam histórias de vizinhos que entraram em casa, pegaram algo emprestado, tipo uma xícara de açúcar, e deixaram um bilhete dizendo: "Valeu, depois te devolvo". É o tipo de coisa que parece saído de um filme antigo, mas na Islândia é só o dia a dia. Outro exemplo divertido é como os islandeses lidam com carros. Em cidades pequenas, ou mesmo em Reykjavik, é comum ver carros estacionados com as janelas abertas ou as chaves no contato. Por quê? Porque roubar um carro numa ilha onde todo mundo se conhece é como tentar esconder um elefante na sala de estar, não tem como passar despercebido. Além disso, a Islândia é pequena. Se alguém roubar seu carro, para onde vai fugir? Não tem muitas estradas e o oceano está logo ali, esperando. É melhor pedir carona do que virar ladrão. Essa confiança vem de 3 pilares principais. Primeiro, a comunidade pequena. Com 370 mil pessoas, a Islândia é como um grande bairro. Você pode não conhecer todo mundo, mas provavelmente conhece alguém que conhece. Isso cria uma vigilância natural, não do tipo desconfiado, mas do tipo: "Ei, viu o John deixando a bicicleta dele ali, melhor avisar se estiver no lugar errado". Segundo, a igualdade social. A Islândia tem uma das taxas mais baixas de desigualdade de renda do mundo, o que reduz a motivação para crimes como o roubo. Quando as pessoas sentem que têm o suficiente, a necessidade de tirar dos outros diminui. Terceiro, a cultura de cooperação, que vem desde os tempos dos vikings. Num lugar onde a natureza é dura, ajudar o outro é a regra, não é a exceção. E como isso se conecta com as formigas? A ausência de formigas nativas, como vimos nos capítulos anteriores, faz da Islândia um lugar onde a natureza é menos invasiva. Sem pragas para atrapalhar, a vida é mais simples. E essa simplicidade se reflete na sociedade. Assim como as formigas não invadem as cozinhas, os crimes não invadem as casas. A confiança que permite deixar a porta destrancada é como a ausência de formigas. É parte de um ambiente onde as ameaças são poucas e as pessoas podem viver com menos medo. É como se a Islândia tivesse encontrado um equilíbrio perfeito entre a natureza e a sociedade, criando um lugar onde a harmonia é a norma. Claro, nem tudo é um conto de fadas. Com o aumento do turismo nos últimos anos, algumas áreas urbanas começaram a ver pequenos furtos, especialmente em Reykjavik. Mas, mesmo assim, a confiança continua forte. Os islandeses não mudaram seu jeito de viver por causa de alguns incidentes. É como se dissessem: "Ok,
Pode até ter um turista desavisado, mas a gente continua acreditando no melhor das pessoas. Essa atitude é o que faz a Islândia tão única. Então, o que temos aqui? Uma sociedade onde deixar a porta destrancada é tão normal quanto respirar, graças a uma comunidade pequena, uma criminalidade quase inexistente e uma cultura de confiança enraizada na história. No próximo capítulo, vamos comparar a Islândia com outros países para entender o que faz esse lugar tão especial e o que o mundo pode aprender com ele. Fica com a gente para descobrir como a Islândia se destaca num planeta cheio de trancas e formigas. Curiosidades adicionais: segurança, natureza e cultura entrelaçadas. No último capítulo, comparamos a Islândia com outros países, vendo como sua combinação de comunidade pequena, igualdade e isolamento cria um lugar único, onde a confiança reina e as formigas não têm vez. Agora, vamos mergulhar em algumas curiosidades que juntam segurança, natureza e cultura de um jeito que só a Islândia consegue. Prepare-se para histórias que vão te fazer sorrir, desde prisões que parecem pousadas até igrejas que só começaram a ser trancadas por causa de turistas. E claro, vamos manter a conexão com nossos mistérios das formigas e das portas abertas. Então, pegue um café, sem medo de formigas no açúcar, e vem comigo. Primeiro, vamos falar de uma curiosidade que parece piada, mas é verdade. A Islândia não tem formigas gigantes radioativas, como em filmes de ficção científica dos anos 50. Tá bom, isso pode ser óbvio, mas vale o riso. O que é menos óbvio é como a ausência de formigas de outras pragas molda a relação dos islandeses com a natureza. Sem insetos para atrapalhar, a Islândia é um paraíso para quem gosta de caminhar ou acampar. Você pode montar uma barraca perto de uma cachoeira ou fazer uma trilha por campos de lava sem se preocupar com formigas invadindo o seu lanche ou mosquitos zumbindo no seu ouvido. É como se a natureza dissesse: relaxa, aqui você curte em paz. Essa tranquilidade natural ajuda a explicar por que os islandeses são tão protetores do seu ambiente e tão confiantes na vida cotidiana. Outra curiosidade fascinante é sobre as prisões islandesas. Já falamos que elas são abertas, com celas que às vezes nem têm tranca, mas sabia que os presos podem sair para trabalhar ou estudar? Em algumas prisões, como Kvíabedýja, os detentos têm acesso a atividades como cuidar de cavalos ou cozinhar. É como se a Islândia tratasse seus presos mais como pessoas em reabilitação do que como vilões de filme. E funciona! A taxa de reincidência criminal é uma das mais baixas do mundo. Essa abordagem reflete a mesma confiança que faz as pessoas deixarem as portas destrancadas. Num lugar onde até os presos são tratados com respeito, trancar a casa parece meio fora de contexto. Agora, uma história que mistura segurança e cultura. Até bem pouco tempo atrás, muitas igrejas na Islândia ficavam abertas o dia todo, sem trancas. Afinal, quem iria roubar numa ilha onde o crime é raro? Mas com o boom do turismo nos últimos anos, algumas igrejas começaram a ser trancadas por causa de pequenos vandalismos. Culpa de alguns turistas que, digamos, não entenderam o espírito islandês. Ainda assim, isso é exceção. A maioria das igrejas, especialmente em áreas rurais, continua sendo um símbolo da confiança local. É como se a Islândia dissesse: ok, turistas, podem vir, mas respeitem nosso jeito de viver. E que tal essa? A Islândia é um dos poucos lugares onde o poaching, caça ou pesca ilegal de animais, é praticamente inexistente. Em outros países, animais como rinocerontes ou elefantes sofrem com caçadores ilegais. Na Islândia, a fauna é tão limitada, raposas árticas, secas, aves, que não há muito o que caçar. Além disso, a cultura de respeito pela natureza é tão forte que os islandeses protegem o que têm. Sem formigas ou outras pragas para atrapalhar, e com uma sociedade que valoriza o meio ambiente, a Islândia mantém seu ecossistema em harmonia, o que reforça a sensação de segurança. Essa conexão entre natureza e cultura aparece até nas pequenas coisas. Por exemplo, os islandeses adoram nadar em piscinas aquecidas por energia geotérmica, mesmo no inverno. É comum ver famílias inteiras relaxando em águas quentes enquanto a neve cai ao redor. Essas piscinas são pontos de encontro, como praças de cidade, onde as pessoas conversam e reforçam laços. Num lugar onde a comunidade é tão unida, a confiança que permite deixar as portas destrancadas parece uma extensão natural desses momentos de convivência. E, sem formigas para incomodar, até essas piscinas ficam mais agradáveis. Nada de insetos caindo na água quente. Outra curiosidade cultural é a crença em elfos, que mencionamos antes. Essa tradição não é só folclore, ela reflete o respeito dos islandeses pela natureza.
Quando estradas ou construções são planejadas, às vezes mudam o trajeto para não atropelar rochas onde dizem vivem os povos escondidos. É uma mistura de humor e seriedade, que mostra como os islandeses veem o mundo, com leveza, mas com um pé na tradição. Essa mentalidade ajuda a criar uma sociedade onde a confiança é tão forte que trancar a porta parece desnecessário. Então, o que temos aqui? Uma Islândia onde a natureza sem pragas, a segurança quase mítica e a cultura de comunidade se misturam para criar um lugar único. Sem formigas para atrapalhar, sem crimes para preocupar e com uma cultura que valoriza a harmonia, os islandeses vivem de um jeito que parece desafiar o resto do mundo. No próximo capítulo, vamos fechar nossa jornada com uma conclusão, refletindo sobre as lições que a Islândia nos ensina e deixando um convite para você se juntar ao canal. Fique com a gente para o grande finale. Lições da Islândia para o mundo. Bem-vindo ao capítulo final da nossa jornada pela Islândia. Essa ilha incrível onde formigas nativas são mais raras que um dia sem vento, e as portas ficam destrancadas, como se todo mundo fosse da mesma família. Ao longo dessa aventura, exploramos como a geografia, o clima e a história da Islândia criaram um lugar onde as formigas nunca conseguiram se estabelecer, e como a confiança entre as pessoas é tão forte que trancar a porta parece coisa de outro planeta. Agora, vamos juntar todas as peças, refletir sobre o que faz a Islândia tão especial e pensar nas lições que esse pedacinho de terra no Atlântico Norte pode ensinar ao mundo. E claro, vamos fechar com um convite especial para você. Então, pegue um café, sem medo de formigas no açúcar, e vem comigo para o grande finale. Vamos começar com o primeiro mistério. Por que a Islândia não tem formigas nativas? Tudo começou com a geografia da ilha. Uma jovem de 20 milhões de anos, esculpida por vulcões e coberta por geleiras, isolada no meio do Atlântico Norte. Esse isolamento, como vimos, é como uma fortaleza natural que impede formigas de chegarem por conta própria. O clima frio, com verões tímidos de 11 graus Celsius e invernos que flertam com o zero, não dá as boas-vindas a insetos que adoram calor. O solo vulcânico, mais pedra do que terra, e a vegetação esparsa de musgos e gramíneas completam o time anti-formigas. Mesmo quando algumas espécies invasoras pegaram carona com humanos, como as formigas de jardim em áreas geotermais, a Islândia continua sendo um lugar onde esses bichinhos não dominam. É como se a natureza dissesse: aqui o show é nosso e formigas não estão na lista de convidados. Agora o segundo mistério, as portas destrancadas. A Islândia é um dos países mais seguros do mundo, com uma taxa de criminalidade tão baixa que faz outros lugares parecerem um filme de ação. Em 2022, 0 homicídios. Assaltos? Quase uma lenda. Essa segurança vem de uma sociedade pequena, com apenas 370 mil pessoas, onde todo mundo está a poucos graus de separação. É como viver num vilarejo gigante, onde o vizinho não é só alguém que mora perto, é quase família. A igualdade social, com uma das menores desigualdades de renda do mundo, reduz a motivação para crimes. E a cultura de cooperação, que começou com os vikings e cresceu com o Althing, o parlamento mais antigo do planeta, faz da confiança a cola que une os islandeses. Deixar a porta destrancada ou até uma vassoura na entrada como sinal de sair mas volto já é tão natural quanto respirar. Esses dois mistérios, a ausência de formigas e as portas abertas, estão conectados por um fio invisível, a simplicidade. A natureza da Islândia, com o seu ecossistema minimalista, elimina pragas como formigas, tornando a vida mais leve. Da mesma forma, a sociedade elimina a desconfiança, criando um ambiente onde trancar a porta parece tão desnecessário quanto usar um colete à prova de balas para ir ao mercado. É como se a Islândia tivesse encontrado um equilíbrio mágico entre o que a natureza oferece e o que as pessoas constroem juntas. Sem formigas para incomodar piqueniques, sem crimes para preocupar, os islandeses vivem com uma tranquilidade que parece desafiar o resto do mundo. O que o mundo pode aprender com a Islândia? Primeiro, que a confiança cresce onde há igualdade e comunidade. Claro, nem todo país pode ser uma ilha com 370 mil pessoas, mas investir em reduzir desigualdades e fortalecer laços entre vizinhos já é um bom começo. Segundo, que proteger a natureza pode trazer benefícios inesperados. A Islândia cuida do seu ecossistema, mantendo as formigas invasoras sob controle, e isso reflete uma sociedade que valoriza o que tem. E terceiro, que talvez a gente possa relaxar um pouco mais. Não, você provavelmente não vai deixar a sua porta destrancada amanhã, mas quem sabe adotar um pouco dessa leveza islandesa? Quem sabe confiar mais, compartilhar mais,
ou até parar para ler um livro numa noite fria, como no Jola-Bucaflodo. A Islândia nos ensina que um lugar sem formigas e sem trancas é mais do que uma curiosidade. É o relembrete da que a harmonia é possível quando a natureza e a sociedade caminham juntas. Essa ilha, com seus vulcões, geleiras e uma cultura que acredita até em elfos, mostra que a simplicidade pode ser poderosa. Então, da próxima vez que você estiver trancando a porta ou espantando uma formiga da cozinha, pense na Islândia, um lugar onde essas preocupações são tão raras quanto um dia sem vento. Se você gostou dessa jornada pela Islândia, curta este vídeo e se inscreva no canal para mais documentários sobre curiosidades culturais. Deixe seu comentário lá embaixo. Você deixaria sua porta destrancada? Ou, quem sabe, já sonhou em visitar essa ilha incrível? Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias como essa. Obrigado por viajar comigo e até a próxima aventura!